Tudo bem? Boa noite, bem-vindo aqui à nossa live. Sim, me dizendo boa noite a todos que estão aqui conosco nessa live. Um tema importantíssimo que a gente vai trabalhar aqui, acho que interessante aí. E, claro, pedir a todos, quem puder participar, fazendo suas perguntas, sua colaboração, a gente está aberto aqui para debater. Claro, muito bem-vindo. Então, aqui, os que estão presentes aqui, ao vivo, e também os que estão assistindo, né? Aí a reprise. Por favor, compartilhem que esse tema é um tema muito profundo, mas nós vamos tentar aqui sintetizar esse tema através de alguns pontos, tá certo? Então, eu já gostaria aqui já de começar. Boa noite, Yara, tudo bem? Então, já começar aqui fazendo uma pergunta aqui ao professor Juliano, talvez para ele tentar ajudar a gente a entender a diferença entre globalização e agenda global. Esse é um ponto bem importante para a gente saber diferenciar uma coisa de outra, que é muito comum essa confusão, né? Quando a gente fala sobre globalização, na verdade, falamos sobre um movimento extremamente positivo que acontece, né, tem acontecido no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, vamos por assim, né, em que há a criação aí de mercados comuns, a aproximação das nações, especialmente a diferença entre Oriente e Ocidente, né, a distância que existia entre Oriente e Ocidente era muito grande, e nesse processo de globalização, né, a livre circulação de cultura, consciência até mesmo de um certo respeito entre as nações, realmente um caminho interessante de interrelação entre as nações, porém respeitando-se culturas, respeitando-se identidade, respeitando-se as peculiaridades de cada país. A globalização, na verdade, ela tem um fundo econômico, mas que leva a uma aproximação cultural de uma forma muito respeitosa, até eu diria, né? Interessante. Já a agenda globalista é, na verdade, a antítese disso, né? A agenda globalista é uma tentativa de também, mas também por meios econômicos, mas de uma maneira nada natural, e sim de uma maneira totalmente forçada, impor um sistema de pensamento, e, na verdade, impor um sistema de valores que força uma uniformização, digamos assim, da cultura, de sorte a favorecer alguns poucos privilegiados, vamos por assim, né? Alguns que vão estar aí no topo da pirâmide, e que, na verdade, vão fazer uso de todos os demais, meramente como escravos. Sejamos bem sinceros. Tá? Eu costumo falar que a agenda globalista, isso é uma terminologia que normalmente eu emprego quando eu falo sobre esse assunto, é uma reedição do Egito, né? Uma reedição de uma Babilônia, a reedição de algo que é muito antigo, muito velho, muito ultrapassado, né? E que não funcionou no passado e que obviamente não funcionará agora por um simples motivo, né? Essa agenda toda ela nos força a negar uma realidade que é absoluta, uma realidade que é absolutamente necessária e que uma realidade que é fundamental para nos definir como seres humanos, que é Deus. Né? E aqui estou falando realidade exatamente para colocar distinto de um conceito religioso apenas, tá? Falando de algo realmente muito mais profundo, muito mais essencial, algo que está realmente na base da nossa existência, que se nos desconectamos dessa realidade, as nossas vidas passam a ser realmente miseráveis, ou seja, passamos a agir realmente como escravos. Essa seria a diferença entre os Ok. dois. Né? Quando nós falamos assim, né, sistemas de globalização ou também agenda global, muitas pessoas vão dizer que lá vem novamente os teóricos da conspiração, né? Mas está vendo isso na realidade, o que está acontecendo. Então, por que que essa agenda está atacando diretamente a família desde suas bases? Bem, o ataque à família é bem óbvio, digamos assim, claro, vamos falar aqui, é bem óbvio para eles, mas não é óbvio para nós. Né? É óbvio para eles da agenda globalista porque compreender a importância da família foi a grande sacada deles, porque a família, na verdade, é a base da liberdade humana. A família é o que definitivamente nos dá a nossa identidade na relação com Deus. E veja, quando eu falo família, estou de novo. Não estou falando aqui a palavra Deus dentro do contexto religioso, estou falando Deus dentro do Sim, contexto da família. Né?
É a família que nos dá a liberdade e a identidade, que é transmitida a partir da experiência que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Ou seja, tem toda uma questão da experiência de linhagem também. Isso tudo, para esses caras dessa agenda, são coisas verdadeiramente absurdas. Né? São coisas assim, porque são definitivamente um cerco de proteção para a natureza humana, para a individualidade humana, e o que, em definitivo, fortalece o ser humano na verdadeira liberdade. Né? Entendendo verdadeira liberdade, aqui a gente talvez precisaria versar um pouquinho sobre a palavra liberdade, muito confundida hoje com libertinagem, com a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa. Não, não, não. A liberdade, ela pressupõe regras, ela pressupõe leis, ela pressupõe limites. Só que esses limites, eles não vêm da cabeça maluca de alguém ou para satisfazer os desejos, a lascívia ou a sede de poder de algum maníaco. Essas leis, elas são naturais e elas naturalmente se estabelecem no seio da família, desde que essa família mantenha princípios mínimos, né, de convivência, ou seja, que ela seja estruturada da forma conforme o plano original do que é uma família, que até mesmo isso hoje é um problema, né? Quando a gente fala a palavra família, hoje um gato, um cachorro, um panda e uma senhora de 90 anos é uma família. Desculpa, peraí, a gente precisa reconsiderar e realmente trazer a ideia de família original, né? Ou seja, a família conforme o projeto do Criador, porque é nessa família que a gente encontra essa liberdade que é tão temida por parte desses globalistas. Por isso, a necessidade de atacar a família, exatamente destruir a identidade e destruir a liberdade do ser humano, mais essencial, a verdadeira liberdade, de sorte a transformá-lo num autômato, transformá-lo realmente num servo, num escravo. Perfeito. Quer dizer que essa lei, né, essa lei original, vamos dizer assim, a família é uma família natural original. É, ao lado de outras instituições, por exemplo, um banco, qualquer outra instituição, essas organizações, elas durante a história humana, elas passaram, mas a família permaneceu. Seria esse o ponto porque ela é tão atacada? Teve Sim, diferença? sim. A importância da família, como eu falei, isso recai de novo na questão da formação de identidade. Né? Até não seria exagero dizer que a família é a verdadeira fonte de poder. Né? A verdadeira fonte de poder está na família. É muito comum hoje a gente pensar em poder, no poder financeiro, né? Ou pensar no poder em termos da força, né? Do uso da força, de ter o monopólio do uso, né, das forças militares, etc. e tal, e assim por diante. Mas, na verdade, o grande poder que nós temos, e o grande poder que se manifesta na família, é exatamente o poder do amor. O amor, por exemplo, entre pais e filhos, que é uma coisa completamente natural, né? Completamente natural. E principalmente esse amor ele nasce, né, do fato do pai e a mãe terem investido a sua própria vida para gerar a vida do filho. Então esse é um poder que seria daí o pátrio poder, né? Inclusive estávamos comentando aqui que até mesmo esse termo hoje pátrio poder já caiu em desuso, né? Em espanhol o pessoal usa pátria potestade, né? E no português se não me engano, já mudaram até para, não sei como é que ficou aí, como é que é mesmo, Lindex, É, que o pessoal está falando agora, direito paternal, direito, autoridade paternal, é isso? autoridade. Veja, parental, certo. Então veja, até nesse sentido, nós estamos aí também, isso já é uma forma de ataque, onde você começa a pegar certos termos que já são clássicos e começa a ressignificá-los, ou muda o termo porque usar essa palavra é feia, etc e tal, isso não cai bem. Peraí, significa que a nossa liberdade já está sendo cerceada, ou seja, nossa liberdade de expressão já está sendo cerceada. Mas exatamente o pátrio poder, o direito que o pai tem de educar o seu filho, por quê? Porque deu a vida ao seu filho. Seu filho é vida da sua vida, é sangue do seu sangue, é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Ou seja, esse poder ninguém pode tirar. Porém, é exatamente o que esses maníacos estão tentando fazer. Destruir isso.
Destruir isso que é essencial, é elementar, é básico, não há como se contestar, né? Não há como se contestar isso. Porém, a ideia é exatamente descaracterizar a relação entre pais e filhos para simplesmente bagunçar esse conceito essencial, né? E é exatamente ao redor do amor dos pais, ao redor do amor que nasce na família, que a verdadeira liberdade floresce, né? E aí então a necessidade de se fazer esse ataque à família para descaracterizar a essência do ser humano, descaracterizar, né, ou destruir o caráter do ser humano, a ponto até mesmo de destruir a identidade da pessoa no sentido de sexo, né, usando a palavra gênero. Né? Então hoje, apesar do ser humano nascer como um homem ou nascer como mulher, você entra no Facebook, tem 63, se não me engano, opções ali de gênero que você pode escolher, né? 63. Fica até difícil listar, na hora que você entra no Facebook, a lista de gêneros é tão grande que chega a ser É de constrangedora, ser né? Para quê? Porque, a criatividade deles, né? não, mas qual que é a ideia disso? É realmente criar uma dissociação cognitiva na cabeça das pessoas, a ponto da realidade ser totalmente distorcida, né? A ponto de o indivíduo olhar, como temos aí no livro, lá, 1984, né, o livro clássico do George Orwell, que chega aquele ponto em que ele começa a espancar o indivíduo lá que foi detectado como alguém que estava com ideias libertárias contra o sistema, né? Em que o agressor bate no camarada e mostra quantos dedos tem aqui, né? Daqui a pouco, ó, ele fala 3, não, são 4, não, 5, 2. Você tem que se esforçar, você tem que entender o que o pessoal quer que você diga que é. E de verdade é isso. É chegar àquele ponto nós olharmos para a grama e dizermos que linda grama cor-de-rosa, né? Que linda grama rosa. Enfim, criar essa dissociação cognitiva em que a realidade objetiva não existe mais. E aí agora, daqui a pouco, a história também já não está mais existindo, né? Porque estão recontando a história conforme a ideia deles. Ou seja, a ideia é criar definitivamente uma alienação completa para que o ser humano, então, não tem absolutamente para onde correr e se torne simplesmente um produto, se torne simplesmente um número, se torne um parafusinho numa máquina enorme que ele não consegue enxergar, desprovido de qualquer sentido, desprovido de qualquer valor, desprovido de espírito, desprovido de uma realidade eterna. E esse é um problema que, inclusive, já no meio familiar hoje em dia, né, essa noção de eternidade das relações foi incrivelmente bagunçada com a ideia do incentivo, vamos pôr assim, até queria dizer outra palavra, mas o incentivo ao divórcio que nós temos visto aí na cultura ocidental, especificamente nas últimas décadas, né? Onde basicamente a gente vê aí que as taxas de divórcio sempre foram galompando, né? Foram aumentando cada vez mais, a ponto de que a ideia de hoje você encontrar um casal que tenha vivido mais de 30 anos, 40 anos junto, é quase um milagre. É quase um milagre. É quase digno de palmas no meio da rua. Nossa, né? Encontrar dois velhinhos lá, nossa, 50 anos de casado, são coisas que a gente tem que aplaudir, né? Porque é um Uhum. verdadeiro milagre em meio ao mundo que nós E, estamos vivendo. Juliano, voltando aqui para reforçar um pouco mais essa questão desse ataque através dessa agenda globalista, tem alguns pontos que atrapalham, são empecilhos, né, para essa agenda globalista. E eu selecionei aqui, por exemplo, a família é um estorvo para esse pessoal. É um estorvo para esse pessoal. Então, como que a família pode lidar nesse momento e qual a proteção que ela deve ter perante isso? Mas é, o que hoje nós estamos vendo aí e está se tornando cada vez mais patente e esfregado na cara. Né? Obviamente, quando a gente fala, sempre vai vir alguém para dizer assim, teoria da conspiração, só para você que tem verme na cabeça, é que isso aí existe. Né? Inclusive até sobre o filme La Sound of Freedom falaram, né? Quem estava assistindo o filme tinha vermes mentais, etc. E, tal, e de repente agora apareceu tudo aquilo que, né, ocorria lá. Foi aspas, né? Aquilo que foi esboçado no filme aparece uma situação muito parecida, está sendo investigada aí. Mas veja, tudo que nós temos hoje
né, tudo que nós temos hoje para poder nos defender, na verdade, ainda dentro do sistema democrático, é sabermos fazer as escolhas corretas de quem são os nossos representantes. E, além disso, em termos mais práticos, diários, é a fiscalização dos ambientes, por exemplo, onde os nossos filhos estão. É necessário a gente ter uma participação muito clara dentro das escolas. Ainda somos a maioria, e o problema é que é isso, somos uma maioria que é silenciosa. E essa necessidade de ter uma atitude, eu diria, mais imperativa, né, de sermos mais impositivos, especialmente defendendo alguns direitos que ainda temos e que muitas vezes a gente acha como se eles já fossem perdidos, mas na verdade nós ainda temos esses direitos, é que a gente vai ter condições de contrapor essa maré. Agora, é necessário haver, primeiro de tudo, uma conscientização, no sentido mais geral, né, das pessoas, e independente de bandeiras que possam nos dividir. Né? Ou seja, a família tem que ser tomada como um ponto central. E hoje nós vemos que todo esse problema chegou até nós, na verdade, porque durante muito tempo, dentro do ambiente religioso, falando especificamente aqui do Brasil, nós vemos sempre aí uma certa disputa de ego, né, uma certa, muitas inconformidades entre a comunidade cristã, que muitas vezes brigou mais por ter prosélitos, brigou mais por ter as igrejas cheias, porém as pessoas lá dentro vazias, né? A ponto de termos igrejas tão cheias, termos, né, comunidades de fé tão grandes aí, mas que, por exemplo, acabaram sendo utilizados como massa de manobra exatamente dessa agenda, elegendo exatamente as pessoas que fazem parte dessa agenda, que defendem essas ideias, que vão contra os ideais cristãos, para ver como o problema, então, na verdade, é em cada lar realmente criar-se pais e mães, ou os pais e mães assumirem essa postura de eu preciso defender a minha família. Na verdade, a gente precisa, até sendo, digamos assim, sensacionalista, né? Mas que cada um seja um teorizador da conspiração, porque ela não é teoria, de fato está acontecendo. E é preciso esse engajamento, independente de ser católico, evangélico A, evangélico B, espírita, qualquer outra denominação religiosa, porque isso tudo que está vindo não vai respeitar absolutamente nenhuma cultura, não vai respeitar absolutamente nenhum desses sistemas de valores que nós temos. E aí, então, o que acontece? O problema é, se nós deixamos os espaços abertos, eles vão cada vez mais tomar. E vai ficar cada vez... E o brasileiro tem a mania de ser comodista, né? De achar que isso é normal, achar que isso é tranquilo, achar que isso vai acontecer e é assim mesmo, etc e tal. Veja, não é. Bem, até apareceu uma pergunta aqui, ó, né, de que desde Lúcifer existem os homossexuais, como resolver isso? Olha, primeiro de tudo, homossexuais, resolver problemas homossexuais. Espera aí. Estamos falando aqui de liberdade de expressão, né? Estamos falando aqui do direito de ter minha família e do direito de educar meu filho da melhor maneira, como eu quiser. Agora, se eventualmente meu filho virar um homossexual, veja bem, ele é um indivíduo, ele tem responsabilidade, ele tem que saber responder pelos seus atos. Agora, o que nós não podemos fazer é atentar contra a instituição da família, já partindo desse preceito de que a família é contra a existência de homossexuais. Peraí. Uma coisa, outra coisa. Certo? Isso é uma mistura de alhos com bugalhos que no final das contas não dá nada. Tá? Isso é exatamente a estratégia da turma. Dizer que quem defende família está contra homossexuais, está contra isso, é mais ou menos dizer assim, né? Porque eu gosto de verde, eu odeio todo mundo que usa azul. Não, uma coisa. Né? Eu gostar de verde não me faz um azul fóbico. Essa é a questão. Agora, exatamente, a gente advogar valores, defender. E o interessante é exatamente que, falando sobre o conceito de verdadeira liberdade, de novo que a gente estava colocando aqui, na ideia de verdadeira liberdade,
Nós não vamos impor regras a ninguém. As regras, como eu disse, são naturais, são pelo bem. Agora, se a pessoa, como indivíduo, não compreende isso, ela tem a responsabilidade dela. O problema é que da maneira como hoje tem sido feita, não há mais esse espaço. Não há esse espaço da opção, entende? É uma imposição, é uma ditadura, né? Em que se você não falar conforme que as pessoas estão falando ali, né? Os da cabeça da pirâmide, vamos por assim. Se você não viver conforme, você está completamente errado. E, de fato, uma vida com Deus não é isso. Uma vida com Deus é uma vida com liberdade, não uma imposição. E é isso que representa o ideal de família. Ou chegam até definir, talvez, quando uma família, uma pessoa defende uma causa, né, como discurso de ódio. Né? Então, Sim. constantemente, né, às vezes nem sabe o que é discurso de ódio em si. Mas eu gostaria de voltar aqui, Juliano, na questão que você falou a respeito dos cristãos. Mas mesmo assim, né, os cristãos obedecendo certas agendas, tem aquele cristão que ele é o cristão bíblico e tem aquele cristão que é o cristão que está sob uma pirâmide, né? Existem esses dois tipos de cristãos. Qual que está mais propício a se defender nessa situação? De fato, os cristãos bíblicos, né? Vamos colocar assim, né? Claro, vamos utilizar essa terminologia para evitarmos problemas, mas basicamente a ideia é que, como seres humanos, né, somos dotados do potencial de sermos imagem e semelhança de Deus. Somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. E fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus a partir da nossa responsabilidade, dentro da liberdade que nos é dada. Então, a compreensão do ideal divino de família, e aí que é o ponto central, ela está inclusive acima do próprio ideal religioso. Na verdade, uma mensagem que precisa ser muito bem compreendida é que a família é o projeto de Deus. Dentro do conceito do cristianismo, se tem o conceito de queda do homem, né, em que quando se fala sobre queda do homem ou o pecado, nós temos lá dois agentes, né? Adão, Eva e um terceiro agente complicador, que seria a serpente, etc. e tal, e um ato que supostamente fez com que essa família entrasse em uma série de problemas. Então, na verdade, a própria instituição, as instituições religiosas, de maneira geral, elas devem preservar a família. Mas o que vemos, inclusive, um fenômeno que é até um pouco escandalizante, que até mesmo para as pessoas para participarem, às vezes, de alguma comunidade religiosa, por conta de estar participando, o marido estar participando de tal comunidade, a esposa não, às vezes é dito, não, vai lá e se separe. Não, você tem que ir lá, você está perdendo a sua salvação, etc. E tal. Não, na verdade a salvação está dentro do ambiente familiar, na correção do ambiente familiar, na restauração do ideal de família. Então essa talvez é a mensagem que vai ser o ponto central para aproximar a visão de todos os cristãos. Agora, é claro, quando você está simplesmente sujeito a uma estrutura de poder e essa estrutura de poder lhe dita, né, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, bem, isso é bem complicado. Como eu já disse aqui, a verdadeira estrutura de poder é a família, por conta do pátrio poder, por conta do direito natural que os pais têm de educar os seus filhos. Então, a hora que você se submete a uma estrutura de poder e que ela vai em contra ao pátrio poder, vai em contra, alguma coisa precisa ser repensada, né? Alguma coisa precisa ser analisada. E é muito comum, o que a gente vê aí são situações bastante estranhas, vamos por assim, né? Bastante estranhas, em que a pessoa, se dizendo cristã, conhecendo, ou supostamente conhecendo os preceitos do cristianismo, se aliar com essas agendas. É exatamente essa dissociação cognitiva que eu comentei aqui, em que na hora a pessoa está simplesmente dentro de uma estrutura de poder, sem desenvolver a individualidade dela, sem ela mesmo buscar uma relação com Deus, sem ela mesmo buscar amadurecer, crescer, se desenvolver como pessoa e como família, né? Na ausência disso, é que se faz essa brecha para essas ideias absurdas, vamos por assim, se fazerem. Então, dentro do próprio cristianismo, o que se precisa hoje entender,
e independente da denominação que seja, né, como já disse, catolicismo, presbiterianos, adventistas, evangélico A, B, C ou D, não interessa o problema. O ataque está sendo a todos. Né? Então, se faz urgente uma aliança das pessoas de fé, claro, no Brasil falando especificamente do cristianismo, em contra disso. Né? Porque se não for isso, se nós não criarmos essa mentalidade, não vai haver espaço. E o problema é exatamente que o espaço que essa turma tomou foi o espaço aberto dentro da competição entre os movimentos religiosos, como eu já disse, muito preocupados às vezes em encher bancos de salões, deixando pessoas vazias sentadas ali. É necessário preencher essas pessoas com uma compreensão sobre a relação com Deus e entender que essa compreensão da relação com Deus passa necessariamente pelo ideal de família. Bacana. Bem-vindos aí a todos que estão chegando agora na nossa live aqui da Family Peace Association. Nós estamos aqui com o professor Juliano Scrimin, explanando aqui acerca do tema Família sob Ataque. E nessa tentativa, Juliano, de dominação, como que fica a questão dos Estados-nações? Né? O ataque bem, veja, muito provavelmente nós já começamos a ver aí a formação de alguns blocos, né? Notoriamente aqui na América do Sul há esse intento, né, que é manifestado claramente pelo Foro de São Paulo, de transformar a América Latina num grande bloco, ou seja, uma nova união das repúblicas socialistas das bananas agora, né, não soviéticas, né? Enfim, e aí é necessário realmente atacar as culturas e atacar as identidades, atacar as instituições nacionais. Nós vemos aí sempre uma tentativa de fragilizar e de colocar isso dentro de um bloco, porque a nação por si só, ela é um resultado exatamente da cultura que é baseada nas famílias. Então, o nosso entendimento, de novo, é muito errado imaginar que a família está abaixo. Na verdade, não. A nação, ela depende, ela é fruto, né, de famílias fortes. Né? Sempre, tanto que o ataque aos Estados Unidos, a guerra cultural dos Estados Unidos, ela já aconteceu, ela começou muito antes, né, do que, por exemplo, talvez a gente está vendo aqui na América Latina, porque havia já uma clara intenção, né, já desde a guerra do Vietnã. Inclusive, a guerra do Vietnã foi vencida, né, pelo bloco socialista exatamente por meio da guerra cultural, né, criando na juventude americana, destruindo, né, separando as famílias e criando ali um choque, né, criando o que eles chamaram de contracultura, né, a partir da música, a partir do incentivo de uso de drogas, entorpecentes, e aí jogaram no meio disso uma série de outras coisas. Por quê? Eles sabiam que a força da família americana era que sustentava a nação americana. Né? Então, essa ideia de ir contra identidades nacionais, né? Veja, isso é aquele ponto que diverge lá da globalização. A globalização ela acaba respeitando as diferenças culturais, mas aproximando de uma forma mais natural, por necessidades, por interação. Aqui não é por imposição, né? Sempre há uma ideia de você sacrificar, e aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, claro, o caso de que até as nossas finanças, né, até os cofres públicos são sacrificados, né, deixando muitas vezes de atender necessidades prementes do povo brasileiro em função de se fazer obras por aí que tem, na verdade, essa intenção política de enxergar isso tudo como um bloco e destruindo a identidade nacional brasileira. Né? Sem falar da ideia de incentivar que a gente aprenda a falar espanhol. Né? Vamos ficar quieto. Tudo bem falar espanhol sem nenhum problema, eu falo, minha esposa é colombiana, mas espera aí, uma coisa é você fazer isso, no meu caso, minha esposa, né? Casei com ela. Né? Agora, você fazer isso na força, né, por uma imposição política, isso é um horror, isso é um verdadeiro horror. Certo. Nós estamos aqui com o professor Juliano Scrimin, ele é palestrante da Family Peace Association, tem feito um excelente trabalho junto aí ao projeto Unidos pela Família pela América Latina. Juliano, nós temos uma pergunta aqui do professor Adelmo, que também é um dos que contribui com a gente nessa batalha. Eu não consigo ler muito bem aqui, mas ele fala assim, excelente... Também tentei ler, ela passou da tela, mas ficou claro, eu não consegui ver. Só vi que ele falou alguma coisa sobre cultura woke. Como estratégias progressistas que estão ameaçando e conseguindo a passos largos a destruição da família. Como a cultura woke, por exemplo. Ele só deu exemplo aqui da cultura woke, né? Que está aí
dominando principalmente a mídia, né? As telinhas. Isso que eu ia dizer, né? Esse é um problema acho que todo pai e mãe tem hoje, né? Os filhos e as telas, né? Mas não só isso, nós temos outros problemas, os filhos e as escolas, os filhos e os ambientes com os amigos, os filhos e assim por diante. Por quê? O modelo de vida que nós temos hoje, infelizmente, ele foi um modelo projetado exatamente para separar pais e filhos, para fazer com que os filhos fiquem cada vez mais distantes dos pais. E os filhos ficando cada vez mais distantes dos pais, eles acabam perdendo a identidade que recebem dos pais, né? Eu costumo dizer, eu tenho essa dificuldade também, tá, que eu vou falar aqui agora, nós vivemos uma geração que não vai ter avô. Né? É uma coisa incrível. Nós estamos vendo aí crianças, e muitas, que não têm avô. Sabe, avô? E vamos explicar avô. Né? O que é avô, o que é avó? Aquela pessoa que vai pôr a criança no colo e vai falar assim, olha, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, e que a gente jogava bola na rua, e que a gente catava manga na casa do vizinho, e que daí eu saí caçar, ou naquela época tinha que caçar, trazer a comida, tirar o pelo, né, do bicho, tal, cortar as carnes, tal. Ou seja, a experiência do passado, certo? A conexão com o passado, né? E o amor de avô e avó é uma coisa muito importante para o ser humano, para um filho, porque é um amor puro. É aquele amor que não está preocupado com a conta d'água, com a conta de luz, certo? E é aquele amor que é amor por si só. Porque o amor do pai e da mãe, querendo ou não querendo, tem aquela coisa, né? Tem até uns videozinhos na internet que são engraçados, mas são bem verdadeiros, né? Que aparece lá o avô, né? Falando para a filha, né? Em relação à neta. Ah, minha filha, com você, minha filha, minha responsabilidade já acabou. Você que foi minha filha, você cresceu, você é adulta. Agora, os meus netos, fica tranquilo, eu quero que eles gostem, eu vou estragar mesmo. Eu sei, pode parecer assim, né? A gente fica bravo com o avô e a avó quando eles estragam os filhos, porque sim, ai, dá-lhe doce, agrada, etc. E tal. Só que é exatamente esse amor puro, genuíno, desinteressado, ou até mesmo despreocupado, vamos por assim, faz um papel muito importante na cabeça das crianças. E é um amor que vincula a família de uma forma muito sólida. E hoje, infelizmente, as nossas famílias elas têm tremenda dificuldade na convivência entre três gerações. Tremenda dificuldade. Tremenda. Nós vivemos aí, nos últimos 60, 70 anos, né, uma, digamos, uma tipificação, uma moldagem que foi feita na ideia de família que deixou de lado o passado, jogou fora os avós, jogou fora a experiência, jogou fora tudo isso que a relação com vô e vó traz para uma criança. Então é muito complicado. E mesmo às vezes vivendo juntos, né, por causa de tanto tempo que se viveu nesse modelo de sociedade, que o tempo inteiro o foco está no trabalho, no sucesso profissional, no não sei o quê, às vezes o camarada chega numa certa idade que já é avô, mas não consegue vivenciar com os seus netos esse amor. Porque algo já foi destruído dentro da cabeça dele ao se viver nesse modelo. Então, nosso problema hoje é um pouco mais grave. Nosso problema hoje é recuperar coisas do passado que eram boas, não significa dizer que tudo do passado era bom, mas recuperar coisas do passado que eram muito boas e que nós perdermos e jogar algumas coisas que nós achamos que eram novidades, que eram coisas boas, que eram coisas bonitas, jogar essas coisas fora. Por exemplo, vamos lá, hoje por que a gente não tem vó? Porque as mulheres odeiam envelhecer. As mulheres odeiam envelhecer. O maior pânico de uma mulher hoje é envelhecer. O que é um completo absurdo, a completa falta de sabedoria. A velhice é uma parte da vida como todas as outras, assim como foi a infância, assim como foi a juventude, assim como foi a idade adulta, a idade, né, madura. A velhice é uma oportunidade e que as pessoas estão jogando fora. A cabeça, nossa, ela foi desconectada da noção temporal, né, da ideia de amor do tempo. E aí nós não conseguimos, hoje, infelizmente, vivenciar cada fase da vida. E ao não conseguir se vivenciar cada fase da vida no amor que é devido a cada fase, a família sofre, Uhum. os filhos sofrem, os netos sofrem. Então, na verdade, a gente precisa fazer realmente uma clara reavaliação sobre o que significa ser família, o significado de família, em vários aspectos.
no aspecto temporal, no aspecto organizacional, né? E especificamente entender o propósito de família, né? O que significa vivenciar uma família. E é claro, aí talvez o erro que a gente já começa, a definição de família, né? Família tradicional, homem, mulher, filhos, e aí, né, até os piadistas da internet, e amante, né? Bem, tirando a piadinha da amante, mas homem, mulher e filhos, a família tradicional. Não, 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 faltou alguma coisa. Está errado, está errado. Faltou o ponto Um, principal. Deus. o- sim, claro, com certeza, né? O, Entende? Só que Deus não dentro de um conceito religioso. Entende? Deus como um integrante da família. E é clara a compreensão de que o homem como marido, a mulher como esposa, formam um time em que quando a criança, à medida que vai crescendo, vai surgir essa pergunta, né? Tá, pai, mãe, Deus? Quem é Deus? Mostra Deus. Nós deveríamos ser capazes de ter famílias em que a hora que essa pergunta começa a surgir na boca dos nossos filhos, nós tenhamos a convicção de abraçar a nossa esposa, de abraçar o esposo e dizer, tá aqui Deus. Imagem e semelhança de Deus. Entende? o Geraldo fez uma pergunta, eu acho somente aqui uma afirmação. Neste momento em que ingerências políticas respingam na educação, colocam também a família sob risco. A atenção é importante, sim. Sim, por isso que eu digo, a nossa atitude de fiscalização. E mais, outra mentalidade que precisa ser corrigida, né? A ideia de que você joga o seu filho numa escola e depois vai lá dizer, pô, mas vocês não educaram meu filho? Eu fui professor universitário, por 10 anos. E uma das frases que eu falo, talvez alguns dos meus alunos devem estar assistindo aqui, já vi uns 2 alunos meus que apareceram aqui, se vocês estiverem assistindo, vocês vão lembrar que eu injuriava mesmo. Né? Quando eu me injuriava, eu falava, gente, porque onde eu dava aula, do outro lado da rua tinha uma escola uma escola primária. Né? E aí, quando eu injuriava, tinha alguns camaradas que eu dizia, olha, amigo, eu acho que a sua mãe chegou com o carro aqui, abriu a porta para o lado direito, que era o lado da universidade, mas na verdade ela achou que abriu a porta para o lado esquerdo, né? E te jogou na escolinha primária, porque no curso universitário, né, no quinto, quarto ano, no curso de engenharia civil, algumas atitudes eram absolutamente descabidas. Mas por quê? E, na verdade, eu aproveitava e dizer, parece que a mamãe não perdeu o costume, né, de chegar, jogar o filho na escola, esquecer e depois para diante. Aí ele chega nos 25, 30 anos, tentando achar sua própria identidade. De fato, esse é um erro muito comum. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. A educação não é aprender matemática, física, química, português, história, geografia. Não, não, isso não é educação. Esse é o conceito de educação que foi nos passado. Só educação salva. Né? Tem até um livrinho aí que tive que comprar para minha filha, depois vou até ler com calma, mas só educação salva. Mas peraí, a verdadeira educação, ela começa por princípios, por valores e pelo exemplo. Infelizmente, claro, nós somos pessoas com problemas, nós vamos dar maus exemplos, sim, vamos falhar, vamos errar. Só que a obrigação dos pais é estar o tempo inteiro buscando ser os melhores exemplos possíveis para os seus filhos. Agora, para que o exemplo se consolide, é necessário ter convivência. E do jeito que a gente está organizando as nossas famílias, cada vez mais a convivência dos pais com os filhos, ela é ridícula. Chegam a ser praticamente desconhecidos morando dentro do mesmo, né, do mesmo apartamento. Né? Eu moro em apartamento também, reclamo disso pra caramba. Mas aí é que está o ponto. A desconexão já é tão grande, e aí, de repente, o pai totalmente desconexo, não participa da vida escolar do filho, não sabe o que o piá está estudando, não sabe o que a guria está estudando, não sabe que livros estão lendo, não sabe as asneiras, as besteiras, às vezes, que os professores estão falando. Claro, não vai poder chegar na sala e falar, não, fale isso para o meu filho. É o contrário. O filho vai falar, repetir, falou isso, beleza, vamos tentar entender? Explica, põe, e depois, você vai ouvir isso, vai dizer isso para ti, mas que bom, nós não somos assim. Então você vai lá, respeita o professor, muito obrigado. Se ele perguntar na prova, responde do jeitinho que ele mandar, certo? Só que não é assim, e acabou. Ou seja, ter realmente uma influência, uma gerência forte sobre os seus filhos,
de modo que o próprio ambiente escolar não venha a influenciá-lo. E não só o ambiente escolar, né? O ambiente dos amigos, dos colegas, né? Meu filho, por exemplo, joga futebol aqui na pracinha, né? Tem uns amigos aqui do bairro e tal. E uma das coisas que eu sempre encho a paciência dele, né? Eu espero conseguir ter esse resultado, é que ele tenha a responsabilidade, tenha a personalidade dele. Saber que os caras, mas daqui a pouco a turminha vai querer fumar maconha, daqui a pouco a turminha vai querer beber, daqui a pouco a turminha vai querer fazer só simples, somos amigos, beleza, você fuma aí, eu não fumo, você vai, né, tomar sua cerveja, eu não vou tomar, e acabou. E se a coisa ficar muito, então, galera, não ando mais com vocês, até mais, vamos procurar minha turma. E assim por diante, certo? Ou seja, não é esperar que o mundo mude, que o mundo mude para o meu filho ser feliz. Não, 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 não. É criar na cabeça dos nossos filhos uma identidade, uma consciência de que eles são parte de nossa família, de fato, que eles têm uma identidade a ser respeitada, a ser cultivada, a ser desenvolvida, e que em Claro. cima disso a vida deles vai Claro. prosperar. A Leia, ela, voltando aqui um pouquinho àquele assunto das pessoas, Deu não querem mais. de 67 aqui, o senhor Adelmo colocou ali, do inculcar nos seus filhos. A Leia Rodrigues fala o seguinte: a pessoa já começa a envelhecer por dentro do corpo, né? Não adianta esticar a cara. Claro, porque a influência ela vem primeiramente aqui nas pessoas, né? Por que existe o aborto? O aborto não é só aquele ato, né, de abortar. Começa aqui. Começa a interferência aqui nas mulheres. Juliano, pode continuar. Não, e falando sobre esse aspecto que ela colocou, não adianta esticar a cara, e é fato. O problema é que o foco nosso está voltado para essas coisas que são temporárias, né? E querendo fazer com que essas coisas que são temporárias sejam eternas. Né? Antigamente nós tínhamos, por exemplo, um fenômeno que era interessante, que eu lembro de eu comentar bastante isso nas empresas que eu trabalhava, tal, em que o pessoal dizia assim, não, o camarada está com 50 anos de idade, 50 anos, ele está no ápice da vida, né? Da vida profissional. Ele já tem experiência, ele não está tão velho, mas também não é jovem, não é uma criancinha, mas você vê, é o top do camarada chegar nos 50 anos. Já para a mulher, 50 anos é uma desgraça. Por quê? É aquela hora que os filhos vão embora de casa, aí ela se sente inútil, começa a engordar, tem a menopausa, tem não sei o quê, daí fica feia, aí começa a se matar na academia. Peraí, vamos entender. Até mesmo a relação dos filhos, os filhos são parte integrante da família e logo eles vão gerar as famílias deles também. Isso está no pacote. E muitas vezes o nosso amor ele é possessivo, né? É um amor, vamos, desculpa dizer, mas talvez a palavra que caiba, um amor falso. E aí a falsidade nesse caso do amor é não compreender a dimensão temporal. Um amor que não compreende a dimensão temporal é falso. Ele é falso. Seu filho não vai ter 2, 3 anos pro resto da vida. Né? Ele não vai ser o bebezinho que vai sempre chegar em casa com a fralda cheia de cocô para você limpar. Não, não, não. Ele vai crescer, ele vai desenvolver e ele vai desenvolver uma natureza diferente da sua. Né? Uma personalidade única e uma relação com Deus única que não vai ser igual à tua. Então, muitos dos erros que os pais cometem se baseia nisso, nessa não compreensão da temporalidade. Né? E na compreensão, muitas vezes, e aí cai naquela lógica do piramidal, né? A gente imagina que realmente a gente tem sempre essa estrutura, uma organização que a gente está acostumado a ver no ser humano é o sistema piramidal. Né? A ideia de que você vai subindo no topo da pirâmide. Tem até um filme interessante ali que o camarada conta, né? Que, eu não vou lembrar agora o nome, mas um ator latino lá que ele fala que eu queria chegar a ser bisavô, e aí eu ia ser o cara, ia estar no topo da pirâmide, né? Todo mundo ia estar para baixo de mim. Tá ok, a frase é bacaninha, mas a imagem é ruim, né? Estar no topo da pirâmide. Não funciona assim. Cada ser humano tem uma relação com Deus que é individual e é única e é pessoal. E um erro que os pais muitas vezes cometem é forçar os filhos a serem uma cópia de si mesmos. Forçar os filhos a serem iguaizinhos a si mesmos. Isso está errado. Cada um tem uma individualidade. Cada um tem gostos diferentes. Né? E aí, ou seja, força nos gostos, força na maneira de vestir, força na maneira de agir, e aí não força o que é importante, que é a perspectiva de valores. Né? Não
reforça a perspectiva de valores. O foco está errado. O foco está nas coisas que. Não, isso da individualidade da criança. Né? Você cerceia a individualidade da criança e esquece de colocar o que definitivamente é eterno, o que definitivamente é maior, que é a perspectiva de valores. Então, de novo, um outro ponto aí que a gente precisa pensar e repensar dentro do contexto de família. Ótimo. Estamos aqui com o professor Juliano Scrimin, bem-vindo a todos mais uma vez. Vamos agora aqui para a segunda etapa da nossa live. Eu peço aqui as pessoas que estão presentes na live podem compartilhar com seus amigos, né? Nós vamos aqui agora detalhar um pouco mais o ataque à família dentro de alguns dispositivos, né? Principalmente o dispositivo midiático, né? Hoje, as empresas que dominam a área de mídia no Ocidente em si, né, é de 90%. Né? Então, como que fica essa questão do entretenimento para os jovens? Né? Nós vamos ver aqui por que estão realmente atacando a família através da mídia, né? O que estão colocando na cabeça dos jovens. 4 áreas que a gente selecionou aqui. A primeira dela vai ser a educação. Né? A educação. Vamos dizer aqui que começa no jardim de infância. Juliano. Isso é fato. Né? Hoje, os materiais que têm sido desenvolvidos, têm sido trabalhados. Bem-vindo ao pastor Inohan aqui, que está presente aqui na nossa live. Oh, bem-vindo, Inohan. Isso aí. Enfim, como eu ia dizendo, né? Hoje os materiais que o pessoal desenvolve, e até eu diria que uma coisa que é um pouco mais sutil, tá? Um pouco mais sutil e que a gente não entende, isso estava inclusive lá dentro das ideias do Manifesto Comunista, né? O pessoal, o próprio Marx, ele imaginava, né, e os primeiros pensadores do comunismo imaginavam que a partir do momento em que você fosse fazendo todas essas mudanças na sociedade, a ideia seria chegar a um ponto em que teria gerações que já teriam uma mentalidade completamente desconstruída ou desconectada do passado, de sorte a achar natural essas ideias, né? E encarar isso com uma tremenda naturalidade, achar isso uma coisa tão, tão sutil. E o problema é que nos meios em que a gente vive hoje, eu dou um exemplo, eu tenho um exemplo da minha família, né? Assim, eu lembro dos meus irmãos falando e comentando, né, sobre, por exemplo, algumas frases, o jeito de ser do meu pai, que é uma pessoa nasceu em 1950, meus irmãos nasceram na década de 90 e eu nasci no meio do caminho, nasci na década de 70. Então ali já dava para ver, né, uma diferença da minha geração para a geração dos meus irmãos, como ele falava assim, não sei o que, fulano fala assim igual o pai. Aí eu, igual o pai, mas peraí, mas eu falo assim também. Aí você começa a sentir que, peraí, mas caraca, dentro da própria família, a gente conversando, falando, tendo ideias muito semelhantes, você já começa a perceber assim, opa, mas surgiu essa expressão, ele fala igual o pai, não como a gente. Opa, já houve uma certa diferença aí, né? E é dessa maneira que essa turma quer fazer a coisa. Muitas vezes no ambiente e no subentendido, tá? Muitos dos conceitos que estão sendo colocados vai na base isso subentende-se. Todo mundo já imagina. Mas você não pensa assim, né? Eu lembro, isso para mim até como uma piada, tá? Eu lembro na faculdade, quando eu entrei, a gente começou, né? Teve o trote, etc e tal. Começando a fazer amizade com os amigos, etc e tal. Necessariamente comecei a falar sobre essas ideias de família, etc e tal, na época. Eu com meus 26 anos, 25 anos, aqui, quando comecei na Universidade Federal do Paraná. E eu lembro dos amigos, conversa vai, conversa vem, e aí caiu, conversa de estudante universitário só sai bobagem, né? Só sai besteira. E dentre as besteiras, conversa vai, conversa vem, falaram um monte de asneira depois do que eu disse, tal, aí um amigo lá, dizia, pô, Scrimin, como assim? Quer dizer que tu não é gay, não? Já como subentendido, né? Como assim que tu não é gay? Eu falei, oi? Como é que é? Para ver como essas coisas são sutis. E o pessoal, é uma brincadeira, obviamente, mas chega esse ponto em que daqui a pouco vai começar a chegar aquela, pô, como assim você é hétero? Né? Exemplo, avançando. Minha filha tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora. Uns 2 anos atrás, conversando com ela na escola, ela veio falar que a fulana, a beltrana, a ciclana
veio tentar me abraçar, veio tentar me beijar, outra veio tentar não sei o que, né? Ai, pai, eu tive que dizer para ela que eu sou hétero. Gente do céu, uma criança de 9 para 10 anos já tem que falar para sua amiguinha de 9, 10 anos que ela não quer que essa amiguinha toque nas partes dela, ou venha beijá-la, ou venha não sei o quê, porque ela é hétero. E o problema é que esse ambiente nas escolas já existe. Talvez a gente não esteja vendo. Tá? Aí você vai dizer assim, mas sim, uma escola particular, etc. E tal. Não vou, obviamente não vou pôr aqui a culpa na escola, não posso. Né? É o ambiente que já está montado de tal forma. Né? Os outros pais, talvez já, né, dessas outras meninas, já veem isso como algo natural, não veem. Né? E a ideia é exatamente isso, a normalização. Então, no sistema de educação, eu diria, mais cuidado a gente tem que ter é exatamente isso. Com o que eles deixam já como, isso está normalizado, isso está normatizado, é assim, é desse jeito, e acabou. Porque daí os nossos filhos entram nesse ambiente e, epa, peraí. Então a forma é realmente criar uma distinção muito clara entre nós e eles. Claro, uma distinção respeitosa, né? Mas diz assim, olha, o nosso jeito de ser é assim, ok? Nossa maneira de ser é assim. A maneira deles lá, ok, se respeita, etc e tal. Mas eu, né, eu conheço aí um líder religioso que chegou a dizer uma vez que o seguinte, que no futuro nós teríamos que saber viver de forma tal que ao caminharmos nas ruas, nós iríamos ver as pessoas rolando na calçada fazendo sexo, certo? Como animais, como bestas, né? Uma situação Hum. perigosa até. E nós teríamos que ser capazes de, caminhando pela rua, dar um passinho de lado, não pisar, né, não machucar, contornar e seguir o caminho e sem problema. Ou Eu seja, uma consciência de identidade, de personalidade tão forte a ponto de não ser afetado por uma cena tão chocante quanto essa. estava vendo um conteúdo em que na Espanha isso já está se tornando, estão normatizando o homossexual, né? Eu não sei se o Instagram vai aqui Você cancelar quer a gente. derrubar a live, né? Você tá doido para derrubar a live. Fala homossexualismo, até eu estou indeciso, mas enfim, vamos lá. Normalizar a homossexualidade com a heterossexualidade através dos ensinamentos que vêm da natureza. Por exemplo, eles fazem comparações ao cavalo marinho, que é uma Sim. gravida. Então, esse tipo de educação que estão dando para as crianças, e no Brasil isso não está ficando tão longe. Não é isso mesmo? Infelizmente sim, né? Infelizmente é isso. Agora eles vão pegar, por exemplo, casos que são pequenas exceções que a gente pode encontrar no mundo natural, mas em termos de física acho que a coisa fica bem clara, né? Imaginou se um elétron resolve se dissociar lá do núcleo com prótons e nêutrons, a confusão fica meio grande, né? Ou então um próton resolve se separar do seu centro ali, né? Não quero mais estar junto de outro próton aqui, desse nêutron, eu vou sair daqui, se chama fissão nuclear, pequeno probleminha. Eu Enfim, quero catastrófico, aproveitar e inclusive. convidar o pessoal que está aqui ao vivo na live. Nós proporcionamos seminários de imersão nesses conteúdos, né? São conteúdos voltados para a família, né? São conteúdos que vêm trazer uma causa desses problemas, tá bom? Então você pega, segue aqui a nossa página, que a gente vai em breve propor a todos vocês. Juliana, vamos continuar aqui, né? Segundo ponto, que vem a atacar a família, seria neste caso, né, essa palavra autoridade parental, né, a autoridade dos pais, né? Eu quero que tu detalhe um pouco mais a respeito disso. O que estão tirando Veja, a figura pai, masculino, não homem? para começo de conversa, a autoridade parental, ela começa a ser, bem, ela foi muito, digamos assim, bombardeada, até mesmo dentro dessas questões aí dos processos judiciais que acontecem, né? Sempre quando ocorrem separações, a gente vê aí que infelizmente algumas crianças são até utilizadas realmente como ganha-pão, né? Que infelizmente já se sabe que a justiça vai dar plena autoridade às mães, né? Plena autoridade à mulher. Então, na hora de uma separação, normalmente a mulher acaba, infelizmente em muitas situações,
acaba utilizando os filhos simplesmente para ter ganhos financeiros do ex-marido. Bem, primeiro de tudo que já o divórcio já é uma situação complexa, mas é só ver que nessa questão da autoridade parental isso já foi sendo destruído, começando, por exemplo, esse é um ponto, né, em você colocar o homem na situação de total desvantagem. Quando você coloca o homem numa situação de total desvantagem, o que acontece? Hoje, o homem não quer mais casar. Por esse motivo, ele sabe que é só prejuízo. Para um homem se envolver numa relação de matrimônio, ele sabe que, opa, qualquer problema que der, qualquer coisa que acontecer, eu tô lascado. E aí, então, os homens simplesmente estão desistindo de se casar. Né? Tem as uniões estáveis, ou, na união consensual, essa coisa toda, mas casamento mesmo, compromisso sério, o pessoal já não quer. Exatamente porque aí já começa a se ver uma certa inversão, né? Onde a partir do momento que o homem compreende que na família toda e qualquer vantagem, todo e qualquer benefício, a lei vai estar toda em função da mulher, peraí, aí está um ponto fundamental para destruir a autoridade, o pátrio poder, não a autoridade parental ou paternal. Claro que a autoridade parental tem a ver com a autoridade de pai e mãe, certo? Mas eu quero que se fique claro aqui que para destruir a autoridade de pai e mãe, a autoridade do casal como pais sobre os filhos, o ponto fundamental de trabalho da turma é sempre atacar quem? O homem. Exatamente. É destruir a masculinidade. É atentar contra o papel, a posição de pai. O homem, né, isso tinha até pesquisas antigamente aí, né, que mostravam, né, que questão de gastos na família. Quem vinha em primeiro lugar? A mulher. Segundo, as filhas. Depois, os filhos, homens. Né? Aí, o cachorro. E depois do cachorro está o marido. Né? Ou seja, os gastos da família vai para todo mundo, menos para ele. Ele que se lasca. Né? E aí, interessante isso, lendo em coreano uma vez, um texto de 1992, isso num livro, eu estava estudando coreano, e um livro em que ele faz um recorte de um jornal em que um camarada, que acho que é um copywriter, esses caras que ficam fazendo campanhas de marketing, que bolam, né? Em que basicamente a ideia do texto do cara é que bom que a mulher hoje tem todo o dinheiro, né? Que bom que a mulher hoje é a que concentra, né, ali a coisa, né? Ou digamos assim, é a maior fonte de gasto. Por quê? Porque daí através delas a gente ganha o dinheiro da família. Como? Vamos pôr medo na mulher. Vamos fazer a mulher ter medo de ficar velha. Uhum. Vamos fazer a mulher ter medo de ficar feia. Oh, se você ficar feia, seu marido vai procurar outra que é mais bonita. Ou empodera a disputar com o homem um cargo. Por isso que ela deixa tudo. Sim! Não é isso? O empoderar, na verdade, é uma mentira. É uma mentira. Está, na verdade, destruindo. Veja, que posição mais privilegiada do que a mulher, nesse caso. Né? Imaginando os papéis clássicos. Né? Claro, aí vamos deixar bem claro. Ah, Juliana, então você é contra as mulheres trabalhar? Não, em absoluto, pelo amor de Deus. Só que aqui a ideia é a seguinte: eu fico com a frase, inclusive, lá do Elton Miller, né? Acho que não me engano ele coloca o seguinte: a mulher pode trabalhar? Sim, sem nenhum problema. A mulher deve trabalhar? Não, não é obrigação. Agora, vamos trocar a coisa? O homem pode cuidar dos filhos? Pode trocar uma fralda? Pode? Pode, sem nenhum problema. Agora, ele deve só fazer isso? Não, não é obrigação. Ele deve ajudar, ele pode ajudar, etc e tal. Mas espera aí, o papel dele é de provedor. E outra, se você deixar as crianças na mão só do pai e sair, volte, se você encontrar a casa de pé, agradeça, porque a cabeça do homem é realmente complicada para isso. Né? É uma cabeça completamente. O homem é unifocal. O homem foca em apenas uma coisa. Já a mulher, naturalmente, é treinada para ser multifocal. Ela está o tempo inteiro. Ela está vendo, né, o piá quase se matar com a faca que ele está tirando. Quando ela está olhando para o fogão que está lá, ela está sabendo que, opa, ela consegue acompanhar o ambiente todo ao mesmo tempo. E o homem vai colocar, O homem não consegue. vai fazer um leite que fica olhando e dá. Não, o homem acompanhando o leite, ele vai deixar o leite cair, entendeu? Não adianta, é uma questão de competência, o homem não é capaz. E uma criança, uma família com várias crianças, pelo amor de Deus, não tem como. Quem tem condições de fazer isso,
E isso é uma dádiva, isso é uma graça, isso é uma coisa maravilhosa. É a mulher. O problema foi sempre imaginar isso, a ideia de destruir o pátrio poder, é exatamente colocando o conceito de igualdade. Homem é igual à mulher. Homem é igual à mulher. Peraí. Igualdade. Peraí. Igualdade em quê? Igualdade em força? Não, não é. Não vem que não tem. É só ver a onda que a gente tem aí de todo quanto é homem, né? Fazendo operação ou se transformando, né? Se fazendo trans para ganhar medalha aí nas modalidades femininas. Isso é uma sacanagem tremenda, né? É basicamente quer dizer assim: veja, mulheres, não precisamos de vocês. É uma coisa horrorosa, né? Então, o que ocorre é a igualdade de valor. O valor do homem é igual ao valor da mulher e vice-versa. Só que as funções, as possibilidades, as peculiaridades, elas existem. E a gente agredir isso, ir contra isso, é a pior besteira que se faz. Esperar que um homem, né, que, aliás, isso é a coisa mais estúpida, querer que um homem seja suave na sua forma de falar, suave no seu jeito de caminhar. Não, isso está descaracterizando a natureza do homem. E tudo na natureza, na verdade, se harmoniza pela aproximação, né, de polaridades, ou digamos assim, polos distintos, né, positivo, negativo, em que há harmonia, né? A mão áspera, dura de um homem, tocando na mão suave, macia de uma mulher. Isso gera beleza, isso gera harmonia, né? Ou seja, são pares complementares. Complementariedade. O homem sozinho é uma porcaria feia, fedida. Homem, como diria o Didi, eca! Não, tenho vontade de vomitar quando penso em homem, Uma né? moça Eca, que nojo. Uhum. na internet, Agora, para mim, oi? tem uma moça na internet que ela fala que o homem que faz sobrancelha nunca vai morrer pela família. A minha tá feita. Brincadeira. Não vou falar nada, vou ficar na minha, enfim. Mas Naturezas distintas. se Oi. pode concluir. Não, só questão. Naturezas distintas que se complementam. Essa ideia de que os dois têm que ser igual, de que o homem tem que falar mais macio, fininho como a mulher, e que a mulher tem que começar a gritar e talvez até ter pelo no peito para se igualar ao homem, isso é ridículo. Isso é completamente ridículo. É isso que destrói a harmonia do universo. Porque exatamente a grande beleza do amor é que o homem, na sua natureza áspera, né, dura, vamos por assim, ele sente alegria, prazer e satisfação em harmonizar-se com a natureza suave, macia da mulher e vice-versa. Agora, se a gente destrói até isso dentro da cabeça da pessoa e força na cabeça da pessoa, né, de que ele, como homem, tem que gostar de outra voz grossa, outro cabelo no peito como o dele, eca, que nojo, e ela, a mulher, também tem que gostar de outra mão macia, suave, outra voz fina. Não, peraí, não funciona assim. Não funciona desse jeito. Dá errado. Então a igualdade tem que ser a igualdade de valor. Inclusive, o valor e a missão de uma mãe dentro de um lar é muito mais importante para os filhos do que o papel do pai em termos ali diretos. O pai é o provedor, né? O pai é que vai fornecer as condições para a família se sustentar, se prover. Inclusive o termo família, né, vem de fames, fome, né, comer. A ideia de família é os que comem junto. Então o marido, o pai é o que vai prover isso, né? Agora, quem educa, quem dá sentido, quem traz o senso de beleza, quem desenvolve, inclusive, a espiritualidade, o senso, é a mulher, é a mãe. O papel da mãe é sagrado, é fundamental. E hoje o que se fez? Se destruiu isso. Porque com essa ideia, se os dois são iguais, ou seja, um não precisa do outro para se complementar. Então os dois são igualmente medíocres, são igualmente escravos, são igualmente incapazes. E por serem iguais e não se complementarem, não precisa estar um junto do outro. Então não tem por que ter pátrio poder, não tem por que ter autoridade parental. O direito de educar, né? Olha, o direito de educar os seus filhos passa ao Sim. Estado. E aí o Estado vai simplesmente olhar ele como mais uma peça no tabuleiro, mais um número, né, do qual será cobrado imposto,
do qual será atribuída uma carga de trabalho, ou seja, é só um escravo, Mas sem acredito individualidade. que as ferramentas midiáticas que contribuem para essa desconstrução desses papéis de gênero estão aí, dentro da casa da gente, a Disney e a Netflix, Sim. onde a mulher, nesses filmes de família, não passa de uma histérica e o homem de um perfeito idiota. Peppa Pig. Entendeu? Você entendeu? Peppa Pig. O homem tem que ser o Papai Pig. Deixei o livro de concreto. Entendeu? Foi engenheiro civil, miserável. Peguei o livro de concreto 30 anos e não devolvi na biblioteca. Ou seja, um irresponsável, um tolo, como hoje o pessoal fala aí, eu sou obrigado a concordar com o termo, gado. Né? Gado. E para evitar que o homem seja gado, isso é um problema, porque a ideia é exatamente essa, né? A música sertaneja, né? Hoje, o sertanojo, né? Não é nem sertanejo, não dá para chamar de sertanejo. O sertanojo que a gente escuta hoje. O que basicamente é essa música hoje em dia? É corno, bebedeira, mais corno, e continuo corno e vou beber de novo e assim por diante. É só isso que se fala. Dor de corno. Ela me traiu, ela me deixou, ela foi com o outro, ela andou com outro que tem um carro melhor, ela foi com o outro que tem uma coisa melhor, não sei o quê, etc, etc. Ou seja, criar isso já na cabeça do jovem que, meu Deus, você sem uma mulher, você não é nada. Bem, até que a afirmação é correta. Realmente um homem sozinho por si só não tem absolutamente nenhum significado diante de Deus, né? No sentido de, né, não constitui uma família. Só que o conceito é o contrário, né? Como foi dito aqui, né? A gente esquece o ponto inicial da família, que é Deus. Então, a primeira relação que o homem tem que buscar é a relação com Deus, né? Claro. E essa relação com Deus, ela se cristaliza numa coisa, a palavra. O homem tem que ser um ser de palavra. Inclusive, eu diria, a partir da relação com Deus, uma coisa que o homem desenvolve, um homem de caráter de verdade, é um profundo amor pela sua palavra, ok? Então, o primeiro amor de um homem é Deus, o segundo amor é sua palavra. Por quê? Porque no momento do casamento, ele se compromete com a mulher, certo? Ele dá a sua palavra. E porque ele ama primeiramente a Deus, e segundo, ele ama a sua palavra, veja, aí vem aquela história, né? A mulher casa com um homem, esperando que ele mude, e ele não muda. Já a mulher casa com a mulher, esperando que ela não mude, e ela muda. E muda o tempo todo, né? E muda toda hora, e muda. Então é aquela. Aí é que está a história. A expectativa está errada, né? A mulher já tem que casar pensando no homem. Não, esse é o homem com que ele não vai mudar. Porque essa é a natureza do homem. O homem, né, é o que é. Tá ali. Agora, a hora que o homem busca a mulher, já tem que compreender, ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela vai mudar a fisionomia, ela vai ficar mais feia, né? Ela vai engordar, ela vai perder atrativos, etc. Só que aí é que entra aquela história. Se o objetivo ou o foco de estar junto com essa mulher era as suas nádegas bonitas, a sua pele, né, na perna sem celulite, etc. Tá bem, então vai acabar. Vai cair, Porque isso tudo vai surgir. Oi? vai cair por terra. Sim, vai cair por terra, não tem papo. Agora, porque o homem tem como seu segundo amor a sua palavra, e essa palavra que o conecta a Deus, seu caráter, sua responsabilidade, ele sabe e ele vai conseguir desenvolver, a partir desse caráter, a capacidade de amar, mesmo a celulite, mesmo a nádega caída, mesmo aquele rosto que já não é mais tão bonito, porque ele vai conseguir enxergar tudo que esse rosto bonito, essa nádega caída, passou até então, até chegar nesse dia, até chegar nesse momento que aconteceu isso. Pois é, só que eu te amo não por causa desse momento, desse instante, dessa foto, dessa imagem. Eu te amo por conta do compromisso que nós vivenciamos até agora. A Claro. beleza de tudo que vivenciamos até agora. Por isso é importante essa dimensão temporal do amor. Não deixar o amor morrer por a gente sempre estar revivendo e criando novos momentos, mas sabendo que as coisas vão mudar. A aparência física vai mudar, isso vai mudar. E aí é que está o ponto. Hoje, todo esse trabalho que o pessoal faz, né, por exemplo, dentro da questão de desmontar a autoridade do homem,
e desmontar o caráter do homem, é porque o homem tem essa capacidade. Sim. O homem consegue isso. O homem não vai se afetar mais por essa questão. Ele não se afeta tanto por essa questão de, eu estou feio. Dane-se que eu estou feio. Né? Eu estou cheio de ruga. Dane-se a ruga. Estamos do movimento Red Pill, hein? Então. Não, Red Pill, peraí, não. Red Pill nada a ver. Para mim, Red Pill é meio baitola também, mas tudo Nós bem, estamos, deixa quieto. Mas vamos caminhando aqui para os 2 pontos finais já. Tá? Então, vamos adiantando aqui. Eu acho que o Romeo escreveu ali alguma coisa. O professor Adelmo também colocou algo aqui no chat, o Inohan. Mas vamos seguir aqui. O ataque à família, quando se trata do direito civil. exatamente, hoje, na verdade, a gente está entregando o direito de educar os nossos filhos. Né? Porque, bem, primeiro de tudo, essa palavra direito a gente tem que tomar um baita cuidado. Sempre que nos é atribuído algum direito, tome cuidado. Peraí, o que se quer com esse direito que está te sendo dado? Né? Eu tenho direito, por exemplo, eu já comentei que direito à educação. Eu tenho direito à educação. Não, peraí. A hora que você está falando eu tenho direito à educação e você está exigindo o direito à educação que você tem, na verdade, você está abdicando da sua responsabilidade quanto à educação. E você está entregando o direito de educar, a educação do meu filho. Na verdade, traduz-se essa frase. Eu estou abdicando do direito que eu tenho de educá-lo e entregando isso para o Estado, certo? E uma série de outros instrumentos dentro do direito hoje começam a criar aí ferramentas, situações para, como já dito, né, um enfoque na destruição do caráter do homem, um enfoque nessa supervalorização da imagem da mulher. E por que necessário a supervalorização da imagem da mulher? Exatamente porque a ideia é que a mulher vai ser mais facilmente manipulável através do medo. Ok? Essa é a grande verdade. Gostem ou não gostem de ouvir isso. A mulher é mais facilmente manipulada através do medo. O homem, muito menos. Muito normal, homens morrem antes. Arriscamos muito mais a vida. Assumimos riscos e convivemos. O homem convive com o risco de uma maneira muito mais tranquila. O homem já é psicologicamente, já é naturalmente adaptado a conviver com o risco muito facilmente, mais facilmente do que a mulher. Então, todo o sistema vai pender para o lado da mulher exatamente nisso, para que ninguém se arrisque em ir contra quem está controlando. Né? E todo o sistema vai ser isso, ou seja, na verdade a ideia é de destruir a família no final das contas, e aí, claro, vai ter alguém para falar isso aqui, um defensor do patriarcado. Não, eu não sou defensor do patriarcado. Eu sou defensor do modelo original de família, em que o homem tem um papel, a mulher tem outro, e juntos eles são imbatíveis. No momento em que você destrói um para favorecer o outro, de fato, o que você está, na verdade, querendo é exercer domínio, exercer controle. E é isso que o pessoal tem feito através aí das leis que têm sido promulgadas, tudo sempre favorecendo a mulher em detrimento do homem, a ponto realmente de colocar isso, né, de que, poxa, ninguém mais quer se casar, ninguém mais quer assumir esse compromisso, porque sabe que o homem vai ser prejudicado. Dentro desse direito civil também tem o direito de escolha de decisão. Neste caso, uma criança, para ela ir ao museu visitar uma obra de arte, ou seja lá o que for, através da escola, normalmente a escola ela envia aos pais uma carta no qual vai ser assinada. Isso é normal, é comum. Né? E como que para essa mesma criança querer trocar o sexo dela, o órgão genital, trocar, né? Não precisa autorização de nada. Bem, vamos lá, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, isso de novo é uma coisa muito antiga, muito antiga, tá? Não é absolutamente nenhuma novidade. Por exemplo, o Império Romano. Nós temos hoje muito orgulho em falar sobre o Império Romano, Império Romano, Império Romano. E aí daí do Império Romano surge um dos palavrões que nós usamos muito na língua portuguesa, né? O famoso filho da, né?
A palavra puta, na verdade, se você for para Portugal, inclusive, o pessoal lá, muito modestamente, vai perguntar se as putas do Brasil são bonitas. Porque puta, uma rapariga, né? Uma jovem, né? Ou seja, daí rapariga aqui já é prostituta no Nordeste. Mas enfim, a palavra puta, na verdade, referia-se a menina, jovem, né? A criança. O que acontecia no Império Romano, que era frequente, né? Os soldados saíam para a guerra, tinham suas famílias, e quando se morria na guerra, a mulher ficava desamparada com os filhos. E aí qual que era normalmente um caminho muito comum para essa família sobreviver, né, para essa mãe sobreviver? Entregava seus filhos pequenininhos, seus putos e as suas putas, né, para serem abusados sexualmente por aqueles que tinham dinheiro para poder sustentar a família. Então a origem do termo filho da puta, na verdade, não é filho de uma prostituta, é filho daquela menina que estava ali largada. Então a pedofilia, ela é uma coisa que está entranhada na alma humana há muito tempo. E é talvez o nível mais terrível, mais baixo de incivilidade. É uma coisa bestial, animalesca. Porque é através da pedofilia que se destrói essencialmente a natureza humana. Ou seja, é um sistema que se retroalimenta. Você precisa de escravos, né, para satisfazer os seus devaneios, por assim, a sua loucura de querer ser Deus. Né? E para isso, então, o que se faz? Né? Você precisa de todo mundo escravizado. Para você escravizar, você tem que acabar com a natureza humana essencial. E como a melhor maneira de você destruir a essência humana é a pedofilia. Então é óbvio, hoje todo o caminho que foi percorrido pelo homossexualismo, com as liberdades, a revolução sexual, na verdade, visava só uma coisa, a pedofilia. Porque é através da pedofilia que efetivamente se destrói a natureza humana. E desde a tenra idade, você vai fazer um ser humano que vai ter uma tremenda, ou praticamente a impossibilidade de compreender o que é amor, porque já teve seu corpo abusado para satisfazer os desejos nefastos de pessoas doentes. Então, a pedofilia é o fim, é o ponto final que a turma quer para definitivamente selar o destino e dizer: olha, acabou. Daqui para diante o domínio está completamente estabelecido. Porque aí vai se criar seres humanos que definitivamente vão ter suas almas totalmente apodrecidas por um ato bárbaro, violento, nojento e imundo. E hoje, se a gente começa a falar sobre isso, até admira que não caiu isso aqui, mas se a gente começar a falar sobre isso, o pessoal vai querer tacar pedra na gente. Mas, na verdade, o propósito é esse. É destruir a natureza humana, essencialmente, para fazer do ser humano apenas um servo, um ser servil, um escravo, um animal, uma besta. É isso. Claro, e dentro desse direito de desvio tem alguns pontos que eu gostaria de tratar, talvez não seja possível tratar, tá? Porque o algoritmo realmente ele vai fazer nossa leitura Vai mapear bloquear. e pode ser que não caia aqui, mas caia quando estiver postado. Vou publicar. Um assunto muito profundos, né? Que a gente precisa tratar. Por isso que eu digo que talvez a gente precise do segundo episódio, né? Daqui para frente. Então vamos aqui finalizar com o último ponto, que é quando a família é atacada através da liberdade de expressão. Bem, o próprio conceito de liberdade de expressão hoje, veja, a gente, claro, nos meios aqui digitais fica bem evidente, né? A live cai, se tiver o vídeo no YouTube vai cair, vai ser desmonetizado, esse tipo de coisa. Tá, isso é uma forma. Só que a pior forma de ataque, que eu diria, da liberdade de expressão é a que já está sendo colocada dentro do subconsciente das pessoas, né? Hoje você tem que tomar cuidado, até mesmo na hora de se falar. Eu lembro disso falando em sala de aula, né? Aliás, um outro professor, né? Colega nosso dando aula, eu não sei o que, de repente os alunos já começam a fazer, poxa, um curso de engenharia civil, né? Então, necessariamente é um ambiente um pouco mais masculino, o pessoal é mais bronco, né? Aí no meio da história lá, eu não sei o que, eu só sei que o professor se injuriou lá com o rapaz, falou: ah, cara, isso aí que você está fazendo, né, é tipo coisa cola, ou copiar trabalho do outro, plágio, essas coisas, né?
Eu falo, pô, isso aí é coisa de cara frouxo, hein? Coisa de frouxo. Tá louco, rapaz. Ele usou a palavra frouxo, necessariamente a turma fala, ah, professor, o senhor é homofóbico. Oi, peraí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quer dizer, eu já não posso nem chamar o outro de jeito que o outro é frouxo, que o outro é sem caráter. Ou seja, o outro não tem um caráter forte, não tem dignidade, não tem honra, decência, que é esse o sentido de dizer que ele é frouxo, e já associam com a ideia, ah, você está falando mal de homossexuais. Então, olha que coisa, se associa uma coisa com outra, vira um pacote e tudo fica proibido. Então, hoje, se o cara for frouxo, com o perigo de você chamar ele de frouxo, você está sendo homofóbico, ah, não, isso é a pior forma de cercear a liberdade de expressão. Até os termos começam a ser associados a sentidos absolutamente absurdos. Isso essa turma é campeã em fazer, tá? Então eu tenho até mais medo na questão de liberdade de expressão, não do que se pode ser feito por vias legais até, mas eu tenho mais medo disso, que é esse cerceamento da liberdade de expressão feito de uma forma aí velada, mas que é muito efetivo. Por isso que o conteúdo que a gente tem que hoje trabalhar é exatamente, estamos numa guerra cultural, né? A cultura está sendo reformada de sorte tal que seremos prisioneiros dela. Né? É uma verdadeira prisão sem muros. Okay? Uma prisão em que nós mesmos, pela necessidade de aceitação, pela necessidade de parecer bom, né? Lembrar que é mais importante parecer bom do que ser bom efetivamente, né? Isso já é um ditado romano antigo, né, de César, né? Mais importante que você ser fiel, minha esposa, é que você pareça ser fiel, né? Você pode ser uma tremenda cretina, fazer tudo que não presta, mas diante dos outros pareça fiel. Então, hoje em dia, as pessoas têm isso. É o conjunto de falsas virtudes que nós temos, né? Então, hoje, por exemplo, uma criança sendo abusada sexualmente está começando a ficar normalizado. Você dizer que uma criança de 4 anos tem direito de escolher o sexo, inclusive de que ela é consensual, ela com 4 anos quer ter sexo com outra pessoa, né? Essa é a ideia que querem colocar na nossa cabeça. Mas veja, eu sou uma pessoa do bem. Eu não derrubo canudinhos de plástico no chão, não jogo, não uso canudinho de plástico, porque eles matam as tartarugas afogadas. Então, é uma ideia de você criar um conjunto de virtudes falsas, certo? Esse conjunto de virtudes falsas necessariamente cerceia a comunicação, certo? E ao cercear a comunicação, pronto, acabou. Acabou a tua liberdade de expressão, por quê? Na verdade, assim, você é uma pessoa má, porque você não, né, você não está, você come carne, meu Deus do céu, você come Meu carne, cachorro que horror. é vegano, né? Meu cachorro é vegano. Não, Ele não, é não. Interessante agora na Coreia teve a briga aí, né? Finalmente saiu a proibição lá, proibindo de comer cachorro. Eu fiquei triste. Eu fui para a Coreia e comi cachorro, não vejo problema nenhum. Ai, que só horror comer cachorro. Eu falei, olha, eu por mim fique liberado comer o que se quiser comer, lá que se tem a possibilidade. Vai que só tem cachorro para comer, que se coma cachorro, não tem problema nenhum. Agora, já na sequência ali já apareceu, né? Então, a mídia brasileira já falou, finalmente a Coreia deixa de comer, está proibido comer cachorro, então durante 2 anos aí não vai se produzir, não vão poder produzir novas, agora só vão comer os cachorros que, né, já foram cultivados, vamos por assim, né, já foram preparados, e depois não se pode mais, em 2 anos está proibido. E aí o que acontece? Já saiu o discurso, né? Ué, mas se não pode comer cachorro, então também não pode comer carne de gado, também não pode comer pato, sim. também não pode comer, né? Assim por diante. Você veja como os caras eles aproveitam de uma coisa para inserir outra, e de repente você começa a pensar, mas espera aí, era só aquilo. Não, nunca é só aquilo. Sempre tem uma segunda intenção, sempre tem uma ideia a mais, sempre tem algo para complicar. E é nesse sentido que eu tenho medo nos termos de liberdade de expressão. Ou seja, é muito mais o aspecto cultural desse conjunto de virtudes falsas que tem sido tão enfatizado, que hoje na cabeça do nosso jovem, né, é muito natural. Eu com 14 anos, 13 anos, 12 anos perdi a virgindade, mas veja bem, eu não como carne,
Veja bem, eu não uso canudinho por causa das tartarugas e eu ainda contribuo todo mês com a Sociedade Beneficente de Proteção das Borboletas Verdes do Afeganistão. Pelo amor de Deus. Onde Que é isso? a vida de um ovo de tartaruga é mais precioso do que um feto. Exatamente. Exatamente. Então, há um grupo minoritário que está decidindo, está tendo discurso de ódio ou liberdade de expressão. São eles que querem decidir pela gente. Se não está de acordo, né, se não está de acordo com o viés deles, é discurso de ódio. E assim por diante. E por aí vai. Né? Agora, por exemplo, se você diz que vou chamar tal político de genocida, vou pegar a cabeça de tal político, fazer uma bola com a forma dele e chutar essa cabeça na rua. Isto é liberdade de expressão. Né? Eu invadir uma igreja onde muitas pessoas estão lá cultuando em paz, sem causar algazarra, não estão na rua causando problemas, estão dentro de um ambiente fechado, né? Ali, você ir lá, invadir, tacar fogo, fazer atos obscenos, praticar atentado violento ao pudor diante de pessoas de mais idade, né? Um desnudo lá, nu, enfiar no seu orifício anal imagens de culto dessas pessoas, isso tudo é liberdade de expressão. Isso tudo está permitido. A guerra, Ou seja, é terrível. a guerra que estamos vivendo é a guerra pela cultura, pela linguagem. Né? Então, esse grupo está tentando mudar a linguagem, ser dono da cultura e ser dono da linguagem. Juliana, eu creio que hoje encerramos por aqui a nossa live. Faça aí suas considerações finais para que a gente possa aqui finalizar definitivamente. Não, só agradecendo. Teve até um comentário aí sobre cultura do cancelamento. A gente pode, numa próxima vez, falar um pouquinho sobre cancelamento, né? E talvez aí uma atitude, como é que a gente pode se portar diante disso, né? Mas só gostaria de encerrar aqui, agradecendo a todos que participaram da nossa live. Por favor, que divulguem aí o que a gente tem comentado. Obviamente, o que nós estamos colocando aqui, temos opiniões fortes, temos ideias fortes, aliás, fortes para os tempos de hoje. Né? Infelizmente, hoje, dizer que a grama é verde pode ser altamente agressivo para algumas pessoas. Né? Enfim, agradecemos aí realmente a participação de todos, pedimos que ajudem-nos a divulgar isso. Claro, deixar o espaço aberto para que tenha mais participação em outras lives. Quem quiser colocar perguntas, fazer parte, dar a sua opinião, vamos deixar aqui como um espaço aberto para a gente poder realmente fazer uma divulgação dessas ideias e, principalmente, né, darmos as mãos nesse momento em que a família precisa realmente do nosso apoio. Né? O ideal, a ideia de família precisa ser colocada no centro do debate. E a gente precisa unir forças para poder defender, né, essa instituição sagrada, essa instituição fundamental para a existência humana. Ok? Eu agradeço aí e nos vemos numa próxima. Okay, muito obrigado, professor Juliano, a todos os espectadores desta live. Nós vamos trazer outros temas aqui, como a cultura woke, por exemplo, né? E também temas como transhumanismo, são temas assim que precisamos realmente abordar. Você que está assistindo agora através do YouTube, copia o link, manda para o seu amigo. Os que estão vendo essa reprise no Instagram, compartilhem também com seus amigos e familiares, para que a gente possa avançar nessa luta e nessa batalha. Agradeço mais uma vez a presença de todos e que todos tenham uma excelente semana. Excelente semana a todos.